Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com uma pergunta da nossa querida Gabi Paris, que é a minha amiga linda que faz a edição dos vídeos aqui do meu canal. Ela vai produzir uma peça de teatro que vai tratar dessa questão tão difícil que todos nós temos, que é a questão do relacionamento e principalmente o relacionamento amoroso. Então, a gente sabe que todos nós temos questões aí muito profundas, que é a área, não sei para vocês, mas que para mim, assim, de muita dificuldade, que é como, né, aplicar os ensinamentos ou tudo aquilo que na teoria a gente sabe na prática, né? E uma das perguntas que a Gabi trouxe foi a questão de um curso em milagres, porque um curso em milagres diz que os relacionamentos de amor especial são, na verdade, relacionamentos de ódio especial. Então, assim, um curso em milagres diz que nós temos uma culpa inconsciente muito grande porque nós acreditamos que é possível nos separar do nosso Criador, de Deus, do Pai Universal, do Pai Celestial, seja qual for o nome que você der, para o amor, né? Para força geradora, enfim. Então, o Curso em Milagres diz que nós acreditamos que nós podemos, né, nos separar do Criador. E por acreditarmos que isso é possível e que nós fizemos de fato isso, nós carregamos conosco uma culpa inconsciente muito grande. E ela se manifesta de várias maneiras, né? Então aqui, quando eu falo a palavra culpa, eu tenho certeza que muitas pessoas já conseguem se relacionar com ela, né? A gente se sente culpado por tantas coisas que a gente não fez ou talvez por coisas que a gente fez, que tenha dito, né? A gente acredita que tenha magoado as pessoas. Bom, toda essa culpa que eu tô falando, de todas essas coisas, é a nossa culpa superficial, ou seja, seria a ponta do iceberg. É aquilo que a gente consegue enxergar e a gente fica trabalhando em cima dessa culpa consciente, vamos dizer assim, né? Mas existe uma culpa inconsciente que talvez você se identifique aqui. A gente tem muito essa sensação de que falta alguma coisa pra gente, essa doença do vazio, né? Essa sensação de que a gente busca e tenho certeza que por isso talvez você esteja aqui nesse canal, por essa busca, por respostas, por coisas, por conforto para o nosso coração. Então, o Curso em Milagres diz que uma das maneiras que a gente tem de tentar se livrar dessa culpa inconsciente ou consciente, que tem a ver com a relação que nós temos com Deus, no sentido de que nós queremos nos livrar da culpa porque nós acreditamos em um Deus que tem um amor condicional, ou seja, que ele vai escolher aquelas pessoas que merecem ou não ser amadas. E aí, nesse sentido, nós estamos o tempo inteiro, inconscientemente, obviamente, tentando provar que nós estamos certos. E para que eu esteja certo, necessariamente alguém precisa estar errado. Então, nós temos toda essa autoavaliação que se baseia num conceito relativo, né? Ou seja, eu não posso simplesmente ser boa, eu preciso ser melhor que fulano, melhor que ciclano. Então pode ver que quando a gente fala de alguém, a gente fala assim, não, pelo menos eu tô fazendo tal coisa, porque o fulano, nem isso, né? Então a gente tem sempre essa necessidade de comparação. Por quê? Porque a gente precisa, de uma maneira inconsciente, provar para Deus que nós somos dignos do seu amor. E aí, nesse aspecto, a gente tenta projetar toda essa culpa que nós sentimos, ou tudo aquilo que a gente vê de ruim no mundo, a gente tenta projetar em alguma pessoa lá do lado de fora. Então, fica muito fácil entender como funciona essa questão do ódio, dos relacionamentos de ódio especial. Ou seja, de repente eu tenho raiva das pessoas que são racistas, ou eu tenho raiva dos estupradores, ou eu tenho raiva do governo, ou eu tenho raiva, enfim, eu tenho relacionamento de ódio especial, ou seja, é um ódio especial, eu torno isso muito específico, né? É um ódio por causa dos impostos que eu pago, por causa da roubalheira do governo. E aí eu torno isso muito específico, e aí eu justifico o ódio que eu sinto e projeto nessas pessoas que um curso chama de relacionamentos de ódio especial. E o mais difícil de identificar, talvez vocês possam assistir o outro vídeo que fala dos relacionamentos especiais, que é um vídeo bem longo que eu tinha feito como uma palestra para um seminário que aconteceu,
Mas o relacionamento de amor especial é mais difícil de se identificar, por quê? E por que no fundo ele é ódio, né? Porque todos nós reconhecemos que em um relacionamento, principalmente no amoroso, a gente quer ser alguém especial para outra pessoa. Por quê? Porque quando alguém me torna especial e quando alguém me trata de uma maneira especial e eu tenho a sensação de que eu sou muito amada por aquela pessoa, de certa forma isso funciona como uma espécie de entorpecente para essa sensação que eu tenho de vazio. Então eu uso essa pessoa, ela fazendo todas as minhas vontades, e a gente, ai, nossa, tão bom com fulano, né? A gente faz isso, vai ao cinema e pula e brinca e rola e tal. E aí a gente, porque eu tenho essa pessoa fazendo todas essas coisas especiais para mim e ela me torna especial, eu tenho a sensação de que eu sou amada. E aí eu esqueço um pouquinho daquela minha culpa inconsciente que, se eu não prestar muita atenção, ela começa sempre a emergir e vir à tona. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de ficar sozinho, né? Então, só que no fundo, quando eu amo uma pessoa dessa forma, ou seja, eu amo e eu torno essa pessoa especial e eu espero que o inverso também aconteça, que ela também me torne especial, o que acontece no fundo é que esse tipo de relacionamento gera culpa, porque no fundo eu sei que eu tô querendo projetar na pessoa algo que no fundo ela nunca pode me dar. Ela nunca pode me dar essa sensação de paz ou fazer com que eu não sinta essa culpa. E aí no fundo a gente começa a perceber isso mais claramente num relacionamento amoroso, por exemplo, quando a pessoa deixa de fazer a minha vontade ou deixa de me achar especial, né? No começo, ai, pituquinha, fofinha, linda da minha vida, e de repente você, o que é que você quer, né? Aquela coisa, quando o relacionamento começa a se transformar, até porque em última instância a gente não consegue sustentar esse estado por muito tempo de relacionamento especial. Então é quando eu começo a entrar em contato com a minha dor novamente, é quando aquilo começa a vir à tona novamente. E aí é quando a gente começa a fazer algum tipo de barganha e a arma mais poderosa do ego é a culpa, né? Então o ego começa a fazer a acusação. Fulano, você tá mudando, você não é mais uma pessoa boa, o que tá acontecendo com você? Então quantas vezes, né, a gente fala, você não me ama mais, eu não sei o que, a pessoa se sente culpada, ela volta naquele processo, mas no final das contas também não vai durar para sempre isso. Então, no fundo, o que a gente faz com a pessoa que a gente diz amar, no fundo a gente odeia essa pessoa, porque a gente precisa manter essa pessoa em determinado quadradinho de limitação para que ela haja só de acordo com aquilo, para que eu consiga me autoalimentar essa sensação de que eu sou amado por aquela pessoa. Então, no fundo, ela praticamente uma prisioneira nossa. Né? A gente tenta fazer com que a pessoa seja uma prisioneira. E aí, quando essa pessoa sai um pouquinho, pisa um pouquinho na bola, né? Sai um pouquinho daquele meu esqueminha, então eu já manifesto aquilo que no fundo sempre foi, que é o meu ódio especial por essa pessoa. Então, assim, essas histórias de que a pessoa amava, nossa, loucamente, de repente odeia, então no fundo ela sempre odiou, né? Eu acho que o amor real é livre, né? Então, assim, o amor não cria condições e principalmente, né, se a gente realmente ama uma pessoa, eu acho que como mãe, assim, é um pouco mais fácil de falar, entre aspas, porque a gente diz que quer que o filho seja feliz, mas de repente se o filho seguir uma carreira que eu não gosto, casar com uma pessoa que eu não gosto, talvez eu fique um pouco incomodada com isso. Eu ainda não estou nessa fase, né, de vida do meu filho, mas para a gente ver assim que aquilo que a gente chama de amor é muito condicional e no fundo é um ódio especial. É isso, gente. Super obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo e namastê!